Meus amados, graça e paz os sejam acrescentados. Passando aqui para nós compartilharmos mais um estudo da Palavra do Senhor. Esse com o tema Não deixe o sol se pôr. Obviamente eu tirei essa frase de um versículo de Paulo aos Efésios, que eu já vou ler agorinha, mas a intenção desse estudo é promover a resolução, sabe? Nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos, mas promover a resolução de sentimentos, de dúvidas, expor isso da maneira certa, no momento certo. As emoções, as nossas emoções, elas têm que glorificar o Senhor. Elas têm que honrar o Senhor. Um cristão, ele não pode ser controlado pelas suas emoções. Ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que controlar cada emoção do seu corpo. Então, a intenção, o objetivo desse estudo de hoje, dessa aula de hoje, é justamente nós entendermos o momento certo de falar, entender o momento certo de se calar. Eu também vou abordar o momento certo de se calar, mas muito especificamente, falarmos, abrirmos o coração, expormos o que nós estamos sentindo, expormos o que está dentro de nós. Imagine você que pequenas coisas podem ter resultados e consequências grandes na nossa vida se nós não falarmos, se nós não expormos. Imagine uma situação aqui, uma casa que numa parede começa a ter uma rachadura, a rachadura é pequena, aquilo ali não faz diferença nenhuma. É uma pequena rachadura, deixa ela aí. Ela vai aumentando, mas fala, não, aumentou um pouquinho, mas isso aí não vai derrubar nada. E ela aumenta mais e fala, não, mas eu ainda estou meio apertado, não, deixa ela aí. Até que chega um momento que essa rachadura compromete a estrutura da casa e a casa desmorona uma parte dela. Começou com algo pequeno, não foi resolvido, não foi consertado, foi deixado lá e aquilo agora causou danos irreparáveis ou danos que vão ser muito mais custiosos, né? Muito mais caros do que a primeira rachadura que apareceu. Muito mais custosos, né? Então, assim, a intenção desse estudo é nós falarmos, abrirmos o coração e não deixarmos nada crescer no nosso coração, a não ser a presença de Deus e a vontade do Senhor. Amém? Então eu quero começar aqui com você a nós lermos um texto que vai ser aqui praticamente o nosso texto áureo desse estudo. E antes disso eu quero só deixar uma frase aqui, uma citação de Charles Spurgeon, que é assim, abre aspas, a ira não tratada é como veneno que se espalha lentamente, destruindo a alma e os relacionamentos, fecha aspas. Então essa frase de Spurgeon, aqui ele tá colocando ênfase na questão da ira, né? E também está dentro do assunto de Efésios 4. Esse é o texto áureo aqui do nosso estudo hoje, Efésios 4, versículo 26 e 27. 26 diz assim, eu estou usando a versão NVT, ok? NVT. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha, então, eu amo essa versão. Vou ler de novo, hein? E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então, veja que o perigo de você deixar o sol se pôr. O grande perigo de você deixar a coisa passar, sabe? Esse primeiro momento aqui eu quero falar da ira, né? Nós falamos do podcast do perdão e eu quero tocar nesse assunto aqui da ira,
de você se irar ou ter raiva de alguém e você não ir resolver isso. E você deixar o sol se pôr. O ponto que eu quero colocar aqui é esse tempo. Alguém te causa ira ou te causa raiva, em vez de você conversar, em vez de você falar, em vez de você expor, você deixa o sol se pôr. Passa um dia, passa 2, passa 3 e uma semana. Essa ira, ela vai se tornar outra coisa. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é o nervo ciático desse estudo. É o nervo ciático desse estudo. Por quê? Quando você não resolve o primeiro sentimento, ele vai virar algo pior. Vou falar de novo, hein? Pra você entender comigo e acompanhar e não perder nada. Quando você não resolve o primeiro sentimento, ele vai tornar algo pior. Então, por exemplo, você teve uma ira, vamos supor, você está no trabalho, ou você está na igreja, ou enfim, você está na sua casa, acontece uma situação, seja com a sua esposa, com o seu esposo, ou com o seu funcionário, ou com o seu patrão, ou com o seu irmão em Cristo, obreiro, pastor, enfim, acontece uma situação que te causa ira. Só que ao invés de você ir lá antes do sol se pôr e já resolver aquilo, e já falar, abrir o coração, olha, falou aquilo, aquilo ali não ficou legal, não desceu bem, não sei, e já conversar, resolver, reconciliar, não. A pessoa deixa o sol se pôr, passa um dia, 2, 3. Essa ira que você sentiu ali naquele momento, ela não vai continuar a ira. Ela não vai. Depois de um dia, 2, 3, irmão, não vai continuar a ira. A ira vai virando mágoa, vai virando rancor, vai virando uma amargura. Aí nós vamos cair lá em Hebreus 12:15. Tende cuidado para que ninguém seja privado da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então vai se tornando uma raiz de amargura, sabe? Brota no coração. Essa raiva, essa ira, não conversou no mesmo dia, deixou o sol se pôr, ela vai contaminando o seu coração. Aí daqui a pouco você não consegue mais olhar para a pessoa que lá atrás te irou, né? E agora você já não consegue mais. Você já não consegue mais olhar para a pessoa, você já não consegue mais separar as coisas, sabe? A raiva vai virando um ressentimento, uma mágoa vai virando... Sabe como é que é a situação? Tem uma frase de João Calvino, nesse comentário, no comentário dele aos Efésios, que é assim, abre aspas, a ira, quando não tratada, é uma porta aberta para Satanás corromper o coração, fecha aspas. Então, olha para você ver, quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, ele fala para fazer isso antes do sol se pôr, para não dar ocasião, para não dar lugar para Satanás entrar. Ou seja, quando não resolve essa questão da ira, é uma porta aberta. É uma porta aberta, e nós vamos ver isso aqui no decorrer dos estudos, mas é uma porta aberta para Satanás. Eu sei, e eu quero aqui deixar isso claro, que resolver a situação no mesmo dia vai exigir humildade, coragem e domínio próprio. Isso aí eu sei, tá? Isso aí eu sei. Resolver a situação antes do sol se pôr, principalmente nesse tópico que eu estou aqui, que é ira, tá? O primeiro tópico aqui que eu estou citando para os irmãos é ira. O perigo, né? Esse primeiro tópico aqui é o perigo de guardar uma raiva ou guardar uma ira e isso aqui virar uma raiz de amargura, virar uma mágoa, virar um rancor, virar uma situação que vai tomando conta de você. Entende? Então, assim, quando você passa uma situação dessa e guarda, é ocasião para Satanás entrar e fazer muitas coisas. Igual eu tô falando, nós vamos ver aqui em outros tópicos como Satanás trabalha com essas situações guardadas. Sabe? Guardadas.
Irmão, exige humildade, coragem, domínio próprio, resolver no mesmo dia. Porque nesse tópico aqui de ira, igual eu tô falando, você ficou nervoso, irou, e você resolver aquilo no mesmo dia, tem que ser domínio próprio, eu sei. Humildade, eu também sei. Coragem para ir lá resolver, eu sei. Mas a Bíblia está dizendo, não deixa o sol se pôr. Porque se você acha difícil resolver na mesma hora, ou resolver no mesmo dia, o que a Bíblia me adverte é que deixar para depois é pior. E a dificuldade da gente lidar com pessoas na igreja que estão rancorosas, magoadas, amarguradas, que estão com raiz de amargura, sabe, com rancor, olha, é muito difícil. É muito difícil. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é nessa situação de ira. Não deixe o sol se pôr. Eu fico vendo pessoas que às vezes estão dentro da igreja e alguma coisa irou elas. E elas guardam. Aí, e até comigo mesmo, a gente está passível de erro a toda hora, né? E aí eu fiz alguma coisa, errei, sei lá, a pessoa irou. Aí a pessoa me fala, só que ela me fala 2 meses depois. Meu irmão, eu fiz algo, eu não percebi, tirou e você ficou 2 meses com aquilo no peito. Você está entendendo a gravidade disso? No caso de uma liderança, no meu caso sou pastor, isso é muito, mas assim, não é uma brecha, é um portão aberto para Satanás entrar. Aí o que acontece? Eu louvo a Deus com hino, a pessoa tá irada, ela guardou aquilo dentro dela, ela olha e fala, pastor cantando, aquilo ali não é isso. Aí eu vou pregar, pastor pregando, nosso Deus, isso aí é tudo assim, assado, e começa a julgar, nada, tudo, seu coração fica fechado. É dar uma ocasião para Satanás corromper. Então, nesse primeiro tópico aqui, que é ira, não guarde, não deixe o sol se pôr sobre a ira, tá? Não vai para casa. Casamento, teve alguma coisa, resolve no dia. Conversa no dia, vai dormir brigado, não vai dormir com ira, não deixa o sol se pôr sobre a ira, tá? Então vamos para o segundo tópico. Espero que você tenha entendido até aqui qual que está sendo o norte da aula. O segundo tópico é o perigo de deixar o sol se pôr sobre dúvidas. Tá? Isso aqui eu acho muito, muito válido, porque nesse 1 ano e 3 meses de Aviva Church, eu já vi muitas pessoas que chegaram no início da igreja, no meio, enfim, que chegaram com dúvidas, ou que tiveram dúvidas, e demoraram a perguntar. Demoraram, a gente, né, não quer incomodar, alguma coisa assim, a pessoa às vezes fica meio constrangida, e custou a perguntar, fazer algum tipo de pergunta, e ficou com aquela dúvida muito tempo. E às vezes até dúvidas sobre a minha pessoa, ou dúvidas sobre doutrinas mesmo da Aviva Church e tal. E aqui esse segundo tópico é o que eu quero abordar com você. É o perigo de deixar o sol se pôr sobre a dúvida e essa dúvida se granjear e virar uma incerteza ou uma desconfiança. O perigo disso é muito grande, muito grande. O perigo de você ter uma dúvida e não perguntar, não expor. E você fica com aquela dúvida e aquela dúvida vai aumentando. Você quer ver uma base bíblica para isso? Porque o da ira eu citei aqui Efésios, né? Citei Efésios, citei Hebreus. Agora vamos falar aqui sobre dúvida. Pastor, o senhor está me dizendo que se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que perguntar. É isso? Exatamente isso.
e estou fazendo essa aplicação, essa ligação para não deixar o sol se pôr. Mas vamos ao texto. Marcos capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Marcos capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam ao seu redor com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Olha para você ver esse texto, eu acho isso daqui muito, muito profundo. Jesus acaba de contar a parábola do semeador, os discípulos ficaram confusos, os discípulos não entenderam, aí o povo vai embora. Quando Jesus fica só, os discípulos chegam até Jesus e falam assim: Senhor, é o seguinte, nós não entendemos nada. Perfeito, não deixou nem o sol se pôr, perfeito. Aí Jesus elogia isso, muito bem. Vou explicar, porque vocês é dado explicar os mistérios aí do reino. Agora os de fora vão permanecer na ignorância. Agora, você notou uma coisa? Se os discípulos que andavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que já tinha ali um tempinho de ministério, que já estava, ouvindo Jesus falar, já tinha sermão de bem-aventurança, aquela coisa toda. Os discípulos que está caminhando sempre com Jesus, tinha os momentos lá de mesa, refeição, aquela coisa. Eles não entenderam? Você acha que a multidão entendeu? Eu já te afirmo que não. Porque se Jesus falou assim, os demais vão ver e não vão perceber, vai ouvir e não vai entender, então o resto da multidão também não entendeu nada. Mas os discípulos vieram e perguntaram. Olha a diferença. Olha a diferença de uma multidão que não entende e vai embora, e dos discípulos que vêm até Jesus e, ao invés de guardar a dúvida, ao invés de falar, nós não entendeu, mas vamos ficar quieto, Vamos fingir que a gente entendeu, vamos guardar as dúvidas aqui dentro da túnica e deixa quieto e tudo mais. Pelo contrário, os discípulos vão lá e falam, nós não entendemos. Aí Jesus vai e explica a parábola. Agora, veja bem, pense comigo. Se os discípulos não perguntam, não entenderiam. O acréscimo de situações, de parábolas, de ensinamentos que Jesus ia falando, e eles não entendendo, e não entendendo, se eles não perguntam nunca, isso vai gerando dentro deles uma confusão espiritual, uma desconfiança. Daqui um bocadinho eles estão falando assim, ei, João, chega aqui. Sim, pode falar. Você entende alguma coisa que Jesus está falando? Não, rapaz, não entendo nada. Rapaz, nem eu, bicho. Será que ele é isso aí mesmo? Eu não entendo. Será que ele é mestre mesmo? É sábio e tal? Ô, Tiago, chega aqui. Aqui, você entende alguma coisa que Jesus fala? Não entendo não. Pois é, eu também não entendo. É difícil demais. Rapaz, será que esse homem é o Messias mesmo? Não sei. A dúvida, quando ela é guardada, ela vai gerando uma confusão, uma desconfiança. Você está comigo? Você tá pegando a linha de raciocínio? Os discípulos tiveram dúvida e perguntaram. Meu conselho para você que está aqui nesse Spotify, não deixe o sol se pôr sobre a dúvida. Não deixe o sol se pôr sobre a dúvida. Não faz igual a multidão, não, que não entendeu nada e foi embora sem perguntar. Não faz igual a multidão. Pergunta. E eu vou jogar para mim e para a Viva Church, Eu preguei alguma coisa, você não entendeu? Pergunta. Eu gravei um Spotify aqui, falei um negócio, você não entendeu? Pergunta. Teve alguma coisa que você viu eu ensinando em algum lugar, reunião de obreiro, não entendeu? Pergunta. Eu já recebi perguntas, às vezes até de obreiros, que era uma situação que ou eu falei alguma coisa, ou eu fiz algo, eu não lembro,
que era uma coisa simplória, mas alguns obreiros não entenderam. E aquilo ficou ali um momento até que uma pessoa veio e tomou coragem e falou assim: pastor, aquilo ali que aconteceu e tal, que o senhor falou, por que o senhor fez aquilo? Aí eu expliquei, quando eu expliquei a pessoa já abriu até um sorriso. Ah, não, que eu pensei que era por causa disso, daquilo. Ou seja, quando você não pergunta, você começa a criar situações na sua mente. Isso é normal do ser humano. Você começa a criar situações na sua mente. Você entende? Não deixa o sol se pôr. Você quer outro exemplo de tirar dúvida? O eunuco etíope, Atos 8, do 30 ao 35, né, o texto que eu mais gosto de ler no batismo. O eunuco estava lendo Isaías 53, não entendia o texto. Filipe pergunta se ele compreendia, o eunuco vira para Filipe e fala assim: como é que eu poderia entender se ninguém me explicar? Ele pede então uma ajuda, Filipe começa a explicar, esclarece, o eunuco crê e é batizado. Então, olha para você ver. Primeiro, já tem o interesse do eunuco que estava lendo, né? Segundo, quando o Filipe chega e pergunta se ele está entendendo, eunuco poderia dar uma de bichão e falar: não, dá licença, eu te perguntei alguma coisa e tal, e aquela coisa, eu sou eunuco, tenho um cargo muito influente, me dá licença, deixa eu ficar aqui lendo e tal. Mas ele foi humilde, ele foi sincero. Como que eu vou entender se ninguém me explicar? Em outras palavras, se você puder, meu amigo, me explica, porque como é que eu vou entender? Se ninguém me falar, eu não entendo. Ele foi humilde. Ele deixou transparecer que ele precisava de ajuda. Então, não deixa o sol se pôr. Você tem alguma dúvida teológica? Tem alguma dúvida sobre alguma atitude? Não guarda essa ira para o sol se pôr. Não guarda essa dúvida para o sol se pôr. Você quer ver outro exemplo bíblico? João 3, do 1 ao 10. Nicodemos, fariseu, tinha dúvidas sobre o ensino de Jesus, especialmente lá sobre o nascer de novo, né? Ele falou com Jesus: como pode um homem nascer sendo velho, né? Então ele vai à noite ter com Jesus, encontra, pergunta, Jesus pacientemente explica. Nicodemos inicialmente não entende tudo, mas a busca de Nicodemos por respostas acaba por colocar Nicodemos no caminho da fé. Porque quando você vê, por exemplo, João, quando você abre, né, a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 e 51, você vê Nicodemos falando assim: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, defendendo Jesus. E você sabe muito bem que quando Jesus morre e vai sepultar, é José de Arimateia e Nicodemos que vai lá sepultar Jesus. Ou seja, tudo isso nasce porque ele tinha uma dúvida. E detalhe, aqui nós estamos falando de doutor, hein? Aqui nós estamos falando de doutor, cargo alto. Mas ele não entendia. E ele foi ter a noite com Jesus e foi perguntar a dúvida. Então, o meu conselho para você que está ouvindo esse Spotify é exatamente esse: não deixa o sol se pôr sobre a dúvida. Não deixa o sol se pôr sobre a dúvida. Chega, pergunta, fala. Quer ver? Vamos para mais um exemplo? Qual que é o perigo, pastor? Perigo de não perguntar. Né? Eu citei aqui alguns casos que é dúvida teológica, né? Esses casos que eu citei aqui agora é dúvida teológica. No caso dos discípulos de Jesus, eles não entenderam a parábola. No caso do eunuco, não estava entendendo o livro lá do profeta Isaías. No caso de Nicodemos, não estava entendendo sobre o novo nascimento. Isso aqui é dúvida teológica, tá ok até aqui? Até aqui, dúvida teológica. Agora, vou te mostrar o perigo de você não perguntar alguma dúvida
no dia a dia da igreja, do que está acontecendo, da obra de Deus. E eu vou te dar o exemplo que eu dei num desses Spotifys aí para trás, que é o dos padrões da rebelião. Olha aí, é o Números, capítulo 13, versículo 26 até o 33, que é os israelitas, os espias. Eles vão até Canaã, espiam Canaã, 10 dos 12 voltam com um relatório cheio de medo, dúvida, colocando em xeque ali as promessas de Deus. Só que você vê que eles não buscam esclarecimento de Moisés. Eles não perguntam em nenhum momento para Moisés, sabe, como é que nós vamos fazer, Moisés? Eles não apresentam a dúvida para Moisés, eles não apresentam para Moisés como que a gente vai fazer para vencer o gigante. Não, eles chegam e já espalham desconfiança no meio do povo. Vocês sabem muito bem que eu já falei do rebelião lá, que isso gerou uma rebelião no meio do povo, um castigo no meio do povo. Apenas Josué e Caleb que confiaram na promessa que foi poupado. Então olha para você ver, os 10 espias viram um problema, tiveram uma dúvida, porque não sabia como que vai vencer isso aqui, como que essa promessa vai se cumprir. E essa dúvida foi guardada a ponto de virar uma incredulidade e contaminou toda a nação. Se eles tivessem perguntado a Deus, ou se eles tivessem perguntado a Moisés, teria recebido uma direção, teria recebido uma resposta. Irmãos, tem uma frase de Jonathan Edwards que é assim, abre aspas, a dúvida não é pecado, mas a recusa em buscar a verdade é uma armadilha do inimigo, fecha aspas. Vou ler de novo, hein? A dúvida não é pecado, mas a recusa em buscar a verdade é uma armadilha do inimigo. Quando você guarda dúvidas teológicas, ou quando você guarda dúvidas sobre o andamento da igreja, a organização da igreja, como que faz, como que não é, quando você guarda essas dúvidas, isso vai transformar-se em desconfiança, isso vai transformar em incredulidade, isso vai transformar em falta de fé. Não deixa a dúvida virar uma desconfiança e uma falta de fé. Provérbios capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz: se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, então entenderás o temor do Senhor. Tem situação que você clama a Deus, Deus me mostra, me fala, eu tô com dúvida, tá aqui, Senhor, fala comigo, e você apresenta, você coloca diante do Senhor. Agora tem dúvida que você tem que tirar com a liderança. Liderança da sua célula, liderança do departamento, liderança do grande ministério, liderança do pastor sênior, liderança do conselho eclesial. Você tem que chegar lá e tirar a sua dúvida. Você tem que perguntar. Pergunte. Fale. Entende? Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Não deixe o sol se pôr sobre as dúvidas. Tire, pergunte, fale. Porque dessa maneira o inimigo ele trabalha como? Ele começa a trabalhar na dúvida para colocar falta de fé. Porque a fé é o quê? É o firme fundamento. Firme fundamento. O que é a falta de fé? É dúvida. É quando você não está firme. É quando você não tem fundamento. Satanás coloca a dúvida, o medo. Então, quando nós perguntamos, a nossa fé acaba por ser renovada pela palavra de Deus, tá? Então, não deixa a ira, não deixa o sol se pôr sobre a ira, primeiro tópico. Não deixa o sol se pôr sobre as dúvidas, segundo tópico. E o terceiro, eu quero
só comentar aqui um texto bíblico para você entender como Satanás trabalha em sentimentos guardados. Ó, atenção. Para que você entenda como Satanás trabalha em sentimentos guardados. Eu quero ler com você um texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2, 10 e 11. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu, porque o que perdoei, se é que perdoei, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ó, então olha para você ver. Paulo está falando que para a igreja de Corinto perdoar, que ele também perdoou. Aí, depois que ele perdoou essa pessoa que causou ofensa e encorajou a igreja de Corinto a perdoar também, ele solta um detalhe aqui no final, que é o que nos importa agora nesse estudo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Aí é que eu te falo, tá vendo? Houve uma ofensa, houve uma ofensa. Paulo está escrevendo, olha, vocês perdoaram, né? Perdoe, eu também vou perdoar. Eu também perdoei. Quando não há isso daqui, porque Paulo está falando assim, ó, nós estamos perdoando, para quê? Para que Satanás não ache vantagem sobre nós. Então, quando não há uma liberação, Satanás acha vantagem. É o que eu falei lá agora há pouco. É uma porta que é aberta. Uma porta, um portão, escancara, né? Uma passagem. Então, Satanás, ele consegue achar vantagem sobre nós desses sentimentos ruins. Né? Nesse caso aqui que nós estamos lendo de 2 Coríntios 2, liberação de perdão. Então, ou seja, para se ficar o sentimento ali da ira ou do rancor ou da mágoa e vai ficando no coração, Satanás acha vantagem. Sabe? Irmãos, pensa uma coisa comigo. Desde o jardim do Éden, desde Adão e Eva, Satanás sabe lidar com o ser humano. Desde Adão e Eva. É mais de 6.000 anos Satanás lidando com gente. Você acha que ele não sabe montar armadilha, induzir, lançar seta? Irmãos, Satanás sabe trabalhar com as emoções do ser humano. Então, ele lança uma seta, uma situação, cria algo, certo? Aí você tem um sentimento ruim, mas você guarda. Aí o que acontece? Satanás agora tem vantagem sobre nós. Aí quando ele tem vantagem, pensa, você já está com o coração assim. Aí daqui a um bocadinho Satanás começa a falar no pé do seu ouvido assim, você sabe que fulano nunca vai mudar, né? Aí daqui a um bocadinho você sabe que a pessoa fez isso aí com você, ele não merece perdão, né? Porque se você perdoar, vai parecer que ele está certo. Você já está com o sentimento guardado. Se nós, pense você, se não tiver mágoa, nem rancor, nem nada, nem dúvida, nem nada, nenhum tipo de sentimento guardado, Satanás já tenta manipular a nossa mente para fazer o que é errado. Imagina se tiver alguma coisa guardada. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático, porque esse aqui foi um versículo, né? Mas eu vou te dar agora uma história. Em Gênesis 4, do versículo 5 ao 7, tem a história de Caim, que antes disso tem a história de Caim e Abel, que Deus rejeita, né, a oferta de Caim e aceita de Abel. Aí no momento que aceita a oferta e tudo mais e tal, Caim, ele vai guardar dentro dele uma raiva, uma inveja,
Ele guarda isso dentro dele. Ele deixa esse sentimento preso lá dentro dele. Você não vê Caim conversando com Abel. Você não vê Caim chegando para Abel e falar assim, Abel, chega aqui, meu irmão, eu preciso conversar com você. Pai, fiquei chateado com Deus. Poxa, eu tentei fazer isso, aquilo, tal, e Deus nem olhou para minha oferta e tal. Não, ele não falou nada. Você não vê Caim chegando diante de Deus falando assim, Senhor, eu vim aqui falar contigo, o Senhor me perdoe, mas o Senhor desprezou minha oferta, ficou com a de Caim. Não, ele não conversa com ninguém. Ele guarda isso para ele. Ele joga dentro do coração. Tem uma frase de Martin Lloyd Jones que é assim, ó, abre aspas. Satanás é um mestre em transformar uma faísca de ira em um incêndio de destruição. Ele usa o silêncio para nos isolar. Fecha aspas. Olha para você ver. Um mestre em transformar uma faísca de ira em um incêndio de destruição. Caim deixa o sol se pôr. Caim fica com aquele sentimento de raiva, de inveja, de insatisfação. E se acha que Satanás não vai manipular as emoções? Ah, com certeza. Então, o conselho desta aula para você, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não deixe o sol se pôr sobre as dúvidas. Não deixe o sol se pôr. Satanás acha vantagem nos sentimentos que você guarda. Você tem que reconhecer esses sentimentos e conversar, confessar. Porque a hora que você desarma Satanás é na hora que você fala, é na hora que você confessa. Vamos falar de confessar aqui pecado, tá? Fique tranquilo que não é nada de confessionário de papa, né, de padre, né, nada disso não. Vamos falar de confessar aqui? Vamos falar sobre o perigo, né, de não confessar pecados e tal. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha para você ver o problema de você pecou, mas aí você não confessa para Deus, você guarda. Aí você pecou contra um irmão, né? Porque tem um pecado que você peca contra Deus, mas tem um pecado que você peca contra o irmão, né? Se você quiser ver mais bases bíblicas aí sobre o pecado contra o irmão, é só você ouvir o podcast lá do perdão. Os dois tem 3, né? Tem um bônus. 3 podcasts lá do perdão. Então, você pecou contra o irmão, mas aí em vez de você ir lá, confessar o pecado, conversar, falar e tal, e já resolver a coisa com o irmão, não. O que você faz? Você deixa o sol se pôr. Aí aquilo ali vai virando algo dentro de você. Você vai ficando mal. Daqui a um bocadinho você olha o irmão, você já fica já sem graça. Por quê? Porque você não foi lá falar. Confessar, você deixou o sol se pôr. Vou te dar um exemplo bíblico. Salmos 32, do 3 ao 5. Essa passagem aqui, ela é pesada. Salmos 32, versículo 3 ao 5. Isso aqui é Davi que está falando. Então, calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade. Olha para você ver que Davi falou que guardou o pecado. Ele guarda o pecado, ele guarda. E o que começou a acontecer? Envelhecer os meus ossos. Irmãos, você não confessar para Deus erros, pecados, falhas, isso prejudica até a sua saúde física, prejudica até o seu corpo.
Agora, olha o final. Eu confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade. Confessa. Para que guardar isso? Para que deixar o sol se pôr sobre esse pecado? Para que guardar isso embaixo do pano? Confessa. Pecou contra o irmão, vai lá, confessa, fala, não deixa o sol se pôr. Pecou contra Deus, dobra o joelho, fala, confessa, não deixa o sol se pôr. Vai ficar aí envelhecendo ossos, passando mal, porque está calando e guardando a coisa. Confessa, fala, pede perdão. Tem uma frase de John Owen que é assim, abre aspas, o pecado não confessado é uma corrente que nos prende, a confissão é a chave que nos liberta, fecha aspas. Quando você fica guardando isso, Satanás acha oportunidade de te acusar. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de acusação? Debaixo de acusação. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma nuvem negra e o inimigo acusando, porque não confessaram. Confessa. Se você pecar, tem um advogado ante ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Pastor, mas e aí? Não, é assim então? Não deixa o sol se pôr e vamos falar tudo que tem para falar e tal? Bom, a Bíblia fala que há um tempo de calar. Eu quero meditar com você aqui nesse ponto agora. É o quinto ponto desse estudo. Eu quero meditar aqui sobre um tempo de calar, para você entender qual que é o tempo de calar. Vamos dar uma base bíblica? Eclesiastes 3:7. Se você está anotando, anote. Se você está com a Bíblia, abra. Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, você sabe muito bem que Salomão está ali falando, inspirado por Deus, sobre os tempos, o propósito debaixo dos céus, mostrando que tem tempo, né, separado para cada coisa, determinado para cada coisa. E ele fala sobre esse tempo de ficar calado. Então, em qual momento, em quais momentos se calar é a melhor opção? Pastor Elias, qual momento então? Porque o senhor está falando, até então, o senhor leu aí na Bíblia, está argumentando, para a gente não deixar o sol se pôr, né? Falar logo, resolver, maravilha. Ok, tudo bem, entendemos aqui, não deixar o sol se pôr sobre a ira, bacana, não deixar o sol se pôr sobre as dúvidas, amém, não deixar o sol se pôr sobre os pecados, tudo bem, o que Satanás, né, se aproveita de nós, né, o que Satanás se aproveita de nós, ganha vantagem, se nós não confessamos e não falamos e tal, ok também, tudo bem, tranquilo. Mas e aí, quais os momentos que eu devo me calar então? Para mim saber. Então, os momentos que você deve se calar, primeiro, quando você falar, pode agravar o conflito. Vou repetir, hein? Qual que é o primeiro momento ou a primeira situação que você se calar é melhor? Quando você estiver numa situação que se você falar, pode agravar o conflito, piorar o problema. Vou te dar uma base bíblica, Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso aqui é Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Se as suas emoções
estão naquele momento te controlando, não pode. Eu falei no início da aula. Você não tem que ser controlado pelas suas emoções, você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Então, ou seja, se naquele momento as suas emoções estão te controlando, se naquele momento você está exaltado, aí nesse momento é melhor calar do que evitar falar palavras precipitadas, sem entendimento, ou falar com as emoções, com a ferida, porque tem hora, meu amigo, que tem pessoas que, né, eles não falam com o cérebro, né? Eles falam com a ferida, eles falam com as emoções. Então, aí nesse momento aqui, ó, até o tolo quando se cala é tido como sábio. Então, o primeiro momento que é bom você se calar é quando as emoções estão exaltadas e você não está tendo domínio próprio. Então é melhor se calar. Certo? Segundo ponto que você é melhor se calar, quando é momento de você ouvir. Ó, vou falar de novo. Quando é momento ou quando é hora de você ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, calar para ouvir é essencial. Calar para ouvir é super importante. Então, qual que é o momento que você tem que calar? Qual que é o segundo, né, momento que é melhor você se calar? Quando você tem que ouvir. Tá precisando de ouvir, irmão? Se cala. Aí sim, se cala. Seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir o que o irmão está falando. Seja pronto para ouvir um ensinamento bíblico. Seja pronto para ouvir. Então, esse é o momento de se calar. Terceiro momento que é preferível você se calar, que é a hora certa de você se calar, é quando o seu silêncio glorifica a Deus. Ó, nossa, aleluia. É quando o seu silêncio glorifica a Deus. Na própria vida de Jesus, em Mateus 27, do versículo 12 ao 14, você sabe muito bem que Jesus permaneceu calado diante das acusações injustas, cumprindo a passagem lá de Isaías 53, 7, né, que como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. Então, tem um momento que o teu silêncio glorifica o Senhor. Sabe aquelas frases lá, se bater numa face, vira outra, o seu silêncio glorifica o Senhor. Quando você é injustiçado, é acusado, vem alguém te humilha por causa do evangelho, o seu silêncio glorifica o Senhor. Esse é um caso. Esse é um caso. Você trabalha num ambiente lá, serviço, né? Trabalho, e vem alguém e te humilha, grita, faz um monte de coisa, e você nota que aquilo ali não é normal. Não é normal. Aquilo ali é um espetáculo que Satanás está armando para pegar a sua reação, para ver se você grita, para ver se você esbraveja, fala a palavra torpe, quer bater na pessoa, para quem está ao redor falar assim, diz que é crente, hein? Então, nesse momento, o seu silêncio glorifica a Deus. A pessoa vem, fala, grita, esbraveja, você fica calado. As pessoas falam, rapaz, o cara é crente mesmo. Porque eu ouvi tudo que ele ouviu e calado. Então, terceiro momento aí para você se calar e preferir o silêncio é quando o seu silêncio glorifica a Deus. Quarto ponto e último, quando não há sabedoria para falar. Quando não há sabedoria para falar. Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27. Quem modera as suas palavras tem conhecimento. Quem modera as suas palavras tem conhecimento. Quando você não tem sabedoria para falar, porque tem gente que tem essa desculpa, essa muleta, né? Ah, eu sou muito sincero, eu sou muito direto. Isso é uma maquiagem para esconder o fato que não sabe moderar as suas palavras. Não sabe ter autocontrole.
Então essa desculpa aí não é que é muito direto. Tem que ter sabedoria para falar. Tem uma frase de Richard Baxter que é assim, ó, abre aspas, o silêncio sábio é tão poderoso quanto a palavra oportuna. Ele reflete confiança em Deus e domínio próprio. Fecha aspas. Tem hora, tem momento que o tempo de calar tem que ser usado. O silêncio evita, às vezes, pecado, evita você pecar, promove reflexão, aguarda a direção de Deus. Então, tem hora que o silêncio é válido. Mas esse silêncio tem que ser válido nessa situação de você estar alterado, uma dessas situações que eu citei aqui acima agora, tá? Não para você guardar as coisas no coração e Satanás ter vantagem sobre você e ir causando a ira virar mágoa, a dúvida virar incredulidade, virar desconfiança. Não, não, não. Não, não, não. É só nessas situações aqui que eu citei como exemplo para que você não caia no problema do sol se pôr e o sentimento gerar algo pior dentro de você. Agora, eu quero chegar aqui no último tópico, que eu quero falar aqui com você sobre a bênção, aleluia, a bênção de falar na hora certa. Vou te dar a primeira base bíblica aqui, que é Provérbios 25:11. Eu gosto muito dessa passagem. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Não tem nada melhor do que você falar na hora certa, do que você chegar com uma palavra na hora certa. Pessoa tá lá naquele conflito, aquela luta, aquela dificuldade, você chega com a palavra certa, na hora certa, e apazigua. Olha, eu vou te dar mais uma base bíblica, Provérbios 15:23. Provérbios 15:23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Não há nada melhor, irmão, de você falar na hora certa, antes do sol se pôr. Você falar na hora certa, no momento certo. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra agradável, temperada, sabe, no tempo certo. Isso aqui, meus amados, é uma bênção você chegar, falar na hora certa, ter uma palavra certa. Não ficar com nada dentro do coração. Deixar aquilo ir gerando. Irmão, não se engane, você que está ouvindo isso. Não se engane. Ah, eu vou guardar que eu vou falar na hora certa. Isso não melhora, só piora. Não se engane. Olha para você ver um exemplo aqui bíblico de palavra na hora certa. Em 1 Samuel 25, do 23 até o 35, Davi, ele está irado contra Nabal. Mas aí vem Abigail e fala com sabedoria, humildade, no momento certo, na hora certa, acalma Davi e evita derramamento de sangue. Nós temos que ser esse tipo de cristão hoje. Eu fico vendo que tem cristão que parece que ele aqui na Viva Church não tem, né? Só lá pro Brasil afora. Mas parece que tem cristão que ele anda com 1 litro de gasolina na mão. Eu não sei qual a parte da mansidão você recebeu de Deus. Eu não sei qual a parte do domínio próprio que você recebeu de Deus. Qual a parte da longanimidade, da benignidade, da temperança? Eu não sei. Porque tem gente que anda com 1 litro de gasolina na mão. Ao invés dele dar uma palavra para acalmar, ele dá um argumento para pôr fogo.
E você vai deixar por isso mesmo? Você não vai falar nada, você não vai responder, você não vai lá tirar satisfação, você não vai... Ué, mas não precisa de Satanás, não. Ele mesmo já está fazendo o papel do diabo. Semeando intriga, colocando fermento na massa. Ué, como assim? O cristão, o cristão tem que ser igual aqui o caso de Abigail, ó. Vai lá dar uma palavra certa, na hora certa, que acalma, que apazigua, que traz paz. E não ser um estilo de cristão que fica aí, meu amigo. Em vez de ser bombeiro, é a pessoa que fica jogando coquetel molotov na cabeça dos outros. A pessoa, às vezes, nem pensou naquela hipótese. Aí o cara vira e fala assim, ó, às vezes é isso, isso. Então aí começa a colocar ideias, paranoias, para deixar a pessoa nervosa, para deixar a pessoa má, para deixar a pessoa com a pulga atrás da orelha. O que a gente ganha fazendo isso? Esse é o papel do servo de Deus? Onde está o fruto do Espírito? Palavra na hora certa, ela tem que apaziguar, ela tem que trazer paz. Às vezes a pessoa fala comigo assim, pastor, eu vou conversar com fulano e eu vou falar tudo. Vou limpar meu coração e eu vou falar tudo. E eu falo, fale mesmo, mas fala como cristão. Senta na mesa para falar, mas fala com a intenção de resolver. Porque não adianta você passar a maquiagem, né? Qual que é a maquiagem, pastor? É você passar a maquiagem do, não, eu vou falar para limpar o meu coração. Mas você fala de um jeito que é para causar mais rixa, mais problema, mais mágoa. Você fala de um jeito que não é como cristão, não é para resolver. Você fala que é para gerar um problema. Então essa maquiagem aí não dá certo, tem que ser por dentro e por fora. É falar para resolver. É falar para trazer paz. Vou mais uma frase aqui de Richard Baxter. Abre aspas. Palavras oportunas são um reflexo da graça de Deus, trazendo cura onde havia ferida. Fecha aspas. Meu amado, peça de Deus sabedoria, graça, para você falar no tempo certo, para você confrontar, mas com amor, para você confessar. Em resumo, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a raiva. Não deixa o sol se pôr sobre as dúvidas, não deixa o sol se pôr sobre os pecados. Resolva conflitos, esclareça dúvidas doutrinárias, dúvidas do dia a dia, da organização, confessa pecado. Isso protege a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Guardar sentimentos ruins, guardar ignorância abre espaço para Satanás. Mas falar com sabedoria traz paz. Não deixa o sol se pôr. Pensa aí comigo, tem alguém? Tem alguém que você precisa sair desse podcast agora e mandar uma mensagem? Tem alguém, antes do sol se pôr, tem alguém que você precisa mandar uma mensagem, que você precisa ligar, que você precisa falar e não deixar o sol se pôr sobre isso, sobre esse sentimento? Não deixa para amanhã, não deixa o sol se pôr. Que possamos estar a cada dia, né, que essa paz que excede todo entendimento possa estar conosco. Hebreus 3,13 diz assim, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, isso é um diário, é o dia a dia conosco. Termino aqui com uma frase de Charles Spurgeon, abre aspas, a paz de Deus é encontrada quando abrimos o coração no tempo de Deus, fecha aspas.
A paz de Deus é encontrada quando abrimos o coração no tempo de Deus. Abra seu coração. O tempo de Deus, irmão, é hoje. Tem muita pessoa dentro da igreja brincando com amanhã. Eu sei que é um jargão do mundo, né? O amanhã não nos pertence. Mas, além de jargão, é uma verdade. Tem muitas pessoas que vivem deixando pro amanhã. E você não tem certeza que você vai estar vivo daqui a 10 minutos. E você está deixando para um amanhã. Você tem o agora? Você consegue pegar o celular agora e mandar mensagem? Manda. Você consegue pegar o celular agora e ligar? Liga. Porque você não tem certeza daqui meia hora. Quando ir lá o amanhã. Então o tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é o hoje. O tempo de Deus é o já. Se você tem alguém para mandar mensagem, mande e não deixe o sol se pôr. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Muito obrigado por estar aqui até agora em mais esse estudo da palavra do Senhor, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo Spotify, se Deus quiser.